O ar na sala de obsidiana estava tão denso que parecia possível mastigá-lo. Eu, Ana Correia, estava sentada na secretária gigantesca do que foi, até há poucas horas, o escritório de Pedro Vaz. O tipo de secretária que só vemos em filmes, em madeira maciça, a fazer-me sentir minúscula. O cheiro a charuto velho e a pânico ainda pairava no ar. Os dedos voavam sobre o teclado, ignorando a vastidão daquele espaço. Os arranha-céus do porto lá fora a piscar sob a luz crepuscular. Tinha uma intuição, uma daquelas coisas que te picam a nuca, e a minha experiência dizia-me que pessoas como Pedro, tão cheias de si, eram também acumuladoras. De tudo, inclusive de provas. Ele seria arrogante demais para acreditar que alguém as encontraria. E ali estava, na pasta System 32 Old, que qualquer um julgaria ser um ficheiro de sistema antigo, eu sabia que encontraria a alma podre dele. Um clique, e a tela ganhou vida com centenas de PDFs. Centenas. O meu coração deu um salto. Aquilo não eram apenas folhas de cálculo. Abri um alcalhas. As palavras dançaram nos meus olhos, mas era a estrutura que me atingia. Um padrão, uma teia. João, a minha voz saiu tremida, quase um sussurro. Senti o sangue a esvair-se da minha cara. Isto não é só sobre a logística atlântica. O João Castro, o famoso João Castro, aproximou-se, a sua sombra a cobrir-me enquanto se debruçava. "O que é?" perguntou, a sua voz baixa, carregada de uma cautela que só surgia quando algo sério estava em jogo. "São registros de subornos", sussurrei, a tentar processar a gravidade da descoberta. Funcionários da autoridade portuária, líderes sindicais, membros da Câmara Municipal de Lisboa. Não era só a manutenção. Ele estava a gerir uma rede massiva de corrupção para contornar inspeções aduaneiras. O João olhava para o ecrã, com os olhos fixos naquelas páginas que desvendavam anos de podridão. Meu Deus, isto é território da Polícia Judiciária. É prisão federal por 20 anos. Tínhamos o Pedro. Tínhamos mesmo. De repente, o telefone fixo, com aquele toque irritante e agudo que parecia saído de outro tempo, tocou. Era um som estridente e deslocado naquele silêncio tenso. Olhei para o João, que acenou com a cabeça. Levantei o auscultador e coloquei no altifalante. "É o escritório do CEO", anunciei quase por reflexo. "Sei de quem é o escritório." A voz de Pedro Vaz, distorcida e cheia de estática, preencheu a sala. Eu paguei pela cadeira onde estão sentados. "Pedro", o João interveio, a voz controlada. "Não devias estar a ligar para aqui. Estás a violar as condições da tua fiança." "Não me importo com a fiança", Pedro cuspiu. "Importo-me com o que acabaram de encontrar." "Encontramos tudo, Pedro", respondi com uma força que não sabia que tinha. "Os subornos, as autoridades portuárias." Acabou. Um longo silêncio pairou do outro lado da linha. "Ana Correia", disse Pedro suavemente, um tom gélido que me arrepiou a espinha. "Tu és muito inteligente, mas és muito ingênua. Achas que esses ficheiros implicam apenas a mim? Metade das pessoas dessa cidade, onde estás a olhar, estão na minha folha de pagamentos. Se entregares esses ficheiros à PJ, pessoas poderosas caem. Pessoas que não se limitam a despedir empregadas de mesa. Pessoas que fazem empregadas de mesa desaparecer." "Estás a ameaçá-la?" João exigiu. "Estou a avisá-la", Pedro corrigiu. "Apaga a pasta. Desaparece. Transfiro 5 milhões de euros para a conta que quiseres. Podes desaparecer. Podes ter uma vida." Olhei para o telefone. 5 milhões. Mais dinheiro do que alguma vez imaginara. Liberdade. Segurança. Mas, e se eu não o fizer? Perguntei. "Então é melhor aprenderes a olhar por cima do ombro", Pedro disse. "Porque não sou o único que quer essa pasta enterrada." A linha ficou muda. Olhei para o João. O bilionário estava pálido.
Ele sabia que tipo de jogo era aquele agora. Não era apenas finanças. Era crime organizado. Ana, ele disse seriamente, ele tem razão. Isto é perigoso. Se quiseres afastar-te, eu entendo. Posso contratar uma equipa de segurança para te tirar da cidade. Aqueles nomes na lista de subornos, um em particular fez o meu estômago revirar. Juiz Ramalho, 10.000 euros por mês em consultoria. Aquele era o mesmo juiz que tinha presidido a minha audiência de cassação de licença há 5 anos. De repente, tudo fez sentido. Pedro não tinha sido apenas um encontro aleatório. Ele era a raiz da podridão que tinha destruído a minha vida. Ele era o motivo pelo qual eu tinha passado os últimos anos a limpar mesas, a esconder-me. Olhei para o João. Não vou a lado nenhum, disse, estendendo a mão para uma pen. Vamos fazer algumas cópias. Mas como é que eu cheguei até aqui, a esta secretária imponente, depois de tanto tempo, depois de tanta escuridão? Parece que foi há uma vida, mas tudo começou naquela noite abafada na sala de obsidiana. Eu devia ter sabido, devia ter percebido que o ar denso de uma sala de jantar cheia de bilionários não é sobre o dinheiro que ali se faz, mas sobre a sujeira que se esconde. Eu detestava aquele uniforme. A gola rígida da blusa preta, a arranhar o pescoço, era um lembrete constante da minha posição na vida. 28 anos e a minha função era ser invisível. Para aqueles magnatas, eu era apenas um par de mãos flutuantes que servia vinho caríssimo e recolhia restos de vieiras chamuscadas. Sem sonhos, sem dívidas, sem um passado que importasse. Mesa 4 é sua esta noite, Ana. A voz do Jorge Mendes, o gerente de sala, cheirava a café velho e a uma ansiedade palpável. Agarrou o meu braço, um aperto demasiado forte. Não, e repito, não estrague isto. É o Pedro Vaz. Olhei para o canto do salão. A mesa do poder, isolada por cordas de veludo e painéis acústicos. Lá estava ele, Pedro Vaz, CEO da Logística Atlântica. Esculpido em granito caro, parecia. Ao lado, os seus bajuladores. E à frente, cético e cansado, João Castro, o lendário investidor que conseguia construir ou destruir impérios com a sua carteira. Eu sei quem ele é, Jorge, respondi, a voz surpreendentemente firme. Eu trato disso. É só servir. Não fala. Não respires muito alto. O Vaz mandou uma empregada para casa na semana passada porque tinha um sapato a ranger. Jorge ajeitou a gravata e empurrou-me para a sala. Enquanto caminhava para a mesa, equilibrando um tabuleiro prateado com copos de água de cristal, a conversa nem sequer parou. Para quê? As pessoas não baixam a voz para o micro-ondas ou para o candeeiro. E para Pedro Vaz, eu era só mais um eletrodoméstico. A avaliação é sólida, João, dizia Pedro, a sua voz um barítono suave, a exudar uma confiança que me parecia sempre forçada. Inclinou-se, exibindo um relógio que valia mais do que a casa dos meus pais. Simplificamos a cadeia de abastecimento no centro de Portugal. As projeções do terceiro trimestre mostram um aumento de 40% no EBITDA. Se fizermos a fusão com a OmniRise agora, controlamos todo o litoral alentejano. João Castro fez rodar o seu vinho, parecendo pouco convencido. Era um homem mais velho, de cabelo prateado e olhos que já tinham visto todas as mentiras que o mundo dos negócios alguma vez inventou. Pedro, em papel, parece bem, mas os meus analistas estão preocupados com o nível de dívida que a OmniRise carrega. Estás a absorver muita responsabilidade. Responsabilidade? Pedro desdenhou, abanando a mão com desprezo. É alavancagem, João. Dívida boa. Adquirimos-los, vendemos os ativos redundantes e o fluxo de caixa cobre os pagamentos de juros em 6 meses. É aritmética básica. Coloquei um copo de água perto da mão direita de Pedro. Ele nem sequer olhou, não reconheceu a minha presença. Continuou a falar, movendo a mão perigosamente perto da taça. É um golpe de mestre, Pedro insistiu. Assinamos hoje,
Anunciamos amanhã e as ações sobem 20 pontos antes do almoço. Passei para o João. Enquanto o servia, os meus olhos varreram os documentos espalhados na toalha de mesa branca e imaculada. Era o relatório de due diligence para a fusão da OmniRise. Os meus olhos fixaram-se num gráfico na página 14, a coluna de despesas operacionais. O meu coração falhou uma batida. Pisquei os olhos, olhando de novo. Os números eram pequenos, invertidos e densos. Mas eu não lia apenas números. Eu sentia-os. Tinha passado 5 anos como auditora forense sênior na Dantas em Associados antes do incidente, antes da minha vida implodir e eu acabar a limpar mesas para pagar honorários legais por um crime que não cometi. Eu sabia o que era uma contabilidade adulterada. Eu conhecia o ritmo da fraude. E ali, sentado à frente de João Castro, estava uma impossibilidade matemática. O CAPEX de manutenção para a frota de caminhões estava listado a 4,2%. Para uma frota daquele tamanho, com veículos com uma média de 6 anos de idade, o custo de manutenção deveria ser no mínimo 12%. Alguém estava a lhe esconder quase 80 milhões de dólares em custos operacionais para inflacionar as margens de lucro. Terminei de servir a água ao João. A minha mão tremeu ligeiramente, não por nervosismo, mas pela adrenalina do reconhecimento. Isso não era apenas um mau negócio. Era uma bomba. E João Castro estava prestes a comprar o detonador. Recuei, apertando o tabuleiro prateado contra o peito. Vai-te embora, disse a mim mesma. Não é o teu trabalho. Precisas das gorjetas. Precisas deste emprego. O Jorge vai despedir-te na hora. Mas então Pedro Vaz riu. Foi um som cruel e desdenhoso. João, vá lá. Estás a complicar como uma velha solteirona. Confia no processo. Confia em mim. Eu sou o tipo mais inteligente da sala. Apertei ainda mais o tabuleiro. O tipo mais inteligente da sala. Recuei para as sombras perto da estação de serviço, a minha mente a mil. Se João assinasse aquele acordo, perderia centenas de milhões. A logística atlântica colapsaria sob o peso oculto dos custos de manutenção em menos de um ano. Milhares de pessoas, caminhonistas, trabalhadores de armazém, pessoal administrativo perderiam os seus empregos. Pessoas como o meu pai. Vi Pedro abater o copo contra o do João. O predador e a presa. Jorge! Sussurrei enquanto o gerente passava apressado. O quê? Ele retorquiu. Mesa 4, os documentos da fusão. Há um erro. Jorge parou de repente. O seu rosto ficou num tom de roxo normalmente reservado a ameixas pisadas. Desculpa, os números do CAPEX no acordo OmniRise. Sussurrei com urgência. Estão subestimados. É fraude contabilística. Se aquele homem assinar, está a comprar uma casca vazia. Jorge agarrou o meu ombro e empurrou-me para as portas da cozinha. Perdeste a cabeça. Tu és uma empregada de mesa, Ana. Carregas pratos. Não auditas os convidados. Se eu ouvir mais uma palavra sobre números da tua parte, estás na rua. Agora, leva os aperitivos e sorri. Ele empurrou-me através das portas giratórias. Eu estava na cozinha barulhenta e caótica, o cheiro a azeite de trufas e carne grelhada a encher o nariz. Olhei para o prato de sliders de wagyu que o chefe pousou na passagem. Fica na tua. Peguei no prato. Voltei a sair. Não ia servir apenas a carne. Ia servir a verdade. A atmosfera na mesa 4 tinha mudado. A tensão estava a dissipar-se, substituída pela arrogância jovial de um negócio a fechar. João Castro tinha uma caneta de ouro na mão. O contrato encadernado em couro estava aberto. Ainda tenho algumas reservas sobre a idade da frota. João murmurou, com a caneta a pairar sobre a linha da assinatura. Mas se garantires os registros de manutenção... Eu revisei-os pessoalmente. Pedro mentiu suavemente. Colocou um pedaço de pão na boca. A frota está impecável. Estamos a comprar um Ferrari ao preço de um Ford, João. Aproximei-me da mesa com os aperitivos.
Pousei os sliders de Wagyu no centro. Cavalheiros, disse suavemente. Pedro ignorou-me. João levantou o olhar e deu um aceno educado e distraído. Mais vinho, Sr. Vaz? Perguntei, segurando a garrafa de Bordeaux de 2005. Serve e pronto. Pedro retorquiu, irritado com a interrupção. E não deixes cair gotas. Eu servi enquanto o líquido vermelho rodopiava no copo. Limpei a garganta. É uma vintage, lindíssima, disse, quase tão impressionante quanto um rácio de manutenção de 4,2% numa frota com 6 anos de idade. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. A mão de Pedro congelou a meio caminho do seu copo de vinho. João Castro baixou lentamente a caneta, levantando a cabeça para olhar para a empregada de mesa. Perdão? João perguntou, a voz cortante. Eu não recuei. Mantive-me direita, a garrafa perfeitamente segura no pano. Não pude deixar de notar os valores de capex na folha de resumo. Senhor, 4,2% é estatisticamente impossível para a logística de transporte pesado, a menos que os caminhões estejam parados num parque de estacionamento. O padrão da indústria é de 12% a 15%. Se estão a alegar 4,2%, estão a capitalizar reparações como novos ativos ou estão a adiar a manutenção a um grau perigoso. Pedro Vaz virou-se lentamente na cadeira. O seu rosto era uma máscara de raiva incrédula. Olhou para mim como se eu fosse uma barata que tinha acabado de aprender a falar francês. O que é que acabaste de dizer? Pedro sibilou. Eu disse que os números não batem certo. Respondi, a minha voz ganhando força. Se assinar isso, Sr. Castro, está a herdar cerca de 80 milhões de euros em responsabilidades de reparação imediatas que não estão no balanço. Quem é que pensas que és? Pedro levantou-se, o guardanapo a cair no chão. Era um homem grande, imponente, habituado a usar a sua presença física para intimidar. Gerente Jorge! Ele rugiu. O restaurante inteiro virou-se para olhar. Jorge Mendes correu pela sala de jantar, o rosto pálido de terror. Senhor Vaz, lamento imenso, Jorge balbuciou. Eu não sei o que... Ana, para a cozinha imediatamente. Estás despedida. Sai! Não, disse João Castro. A sua voz era surpreendentemente calma, mas carregava o peso de uma autoridade que fez Jorge parar. Espera. João virou a cadeira completamente para mim. Tu és uma empregada de mesa. Atualmente, sim, respondi. E onde aprendeste sobre rácios de capex de transporte pesado? João perguntou, os olhos semicerrados, a estudar-me. Fui analista sênior na Dantas e Associados por 5 anos, disse, ignorando os gestos frenéticos de Jorge para eu me calar. Especializei-me em contabilidade forense para o setor da logística. Posso ver o PL daqui, Sr. Castro? Veja o item de linha 402 e compare-o com o plano de depreciação na página 8. Os caminhões não estão a depreciar porque não estão a ser reparados. Estão a manter o valor elevado nos livros, ignorando a ferrugem nos eixos. João olhou para os papéis. Virou para a página 8. Passou um dedo pela coluna. Fez uma pausa. O rosto de Pedro Vaz estava a ficar de um vermelho profundo e perigoso. Isto é absurdo. João, estás mesmo a dar ouvidos à empregada? Provavelmente está drogada. Olha para ela. Ela vive de servir água. Se soubesse alguma coisa de negócios, não estaria a usar um avental. Pedro virou o seu veneno para mim. Tu ouve-me, sua pequena. Fica na tua, completei por ele, um sorriso frio a tocar os meus lábios. Era isso que ias dizer, certo? Fica na minha. Estás a perturbar uma fusão de bilhões de euros, Pedro cuspiu. Vou fazer com que sejas colocada na lista negra de todos os empregos nesta cidade. Vou processar-te por difamação. Vou arruinar-te. Podes tentar, disse. Mas os números não mentem, Sr. Vaz. Tu mentes. Jorge,
Chama a segurança! Pedro gritou. Dois grandes seguranças de fatos escuros apareceram à entrada da sala de jantar. Jorge apontou um dedo trêmulo para mim. Tirem-na daqui agora. Os guardas avançaram. Se ela sair, disse João Castro, fechando a pasta de couro com um baque pesado. Eu saio. A sala congelou novamente. Pedro olhou para João, atordoado. João, ser razoável. Ela é uma ninguém. Ela acabou de encontrar uma discrepância em 30 segundos que a minha equipa de associados da Ivy League falhou em 3 semanas, disse João friamente. Ele gesticulou para a cadeira vazia ao seu lado. Senhora Correia. Ana Correia. Senhora Correia, disse João. Por favor, sente-se. Desatei o avental. Deixei-o cair no chão, ao lado do guardanapo de Pedro. Por baixo, eu usava uma blusa e umas calças pretas simples. Já não parecia uma empregada de mesa. Parecia um tubarão a entrar na água. Sentei-me. Não podes estar a falar a sério, Pedro balbuciou. Ela não pode sentar-se aqui. É uma reunião privada. É o meu dinheiro, disse João. E se ela tiver razão, acabou de me poupar uma fortuna. Se estiver errada, podes ter o prazer de a expulsar tu mesmo. Agora, senhora Correia, mostre-me exatamente onde os corpos estão enterrados. O Pedro sentou-se novamente, mas não parecia confortável. Parecia um homem sentado numa escuta telefônica. Bebeu o seu vinho e fez um sinal agressivo para um reabastecimento, mas nenhum empregado de mesa ousou aproximar-se da mesa. Puxei os documentos para mim. O papel parecia familiar sob os meus dedos. Era a textura da guerra. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece bom demais. Ele referia-se aos vendedores no mercado, mas agora eu entendia de outra forma. O castelo, as promessas, tudo soava demasiado bonito, demasiado perfeito. E perfeito não existe. Isso eu tinha aprendido à custa de muitas lágrimas e humilhações. Esse conselho ecoava mais alto do que o tilintar dos copos na sala de obsidiana. Agora, parem aqui um segundo. Eu sei que parece tudo muito heróico, muito... Aqui está a heroína que salva o dia. Mas a sério, isto era completamente absurdo. Eu estava ali, uma mulher que ganhava o ordenado mínimo, a apontar o dedo a um bilionário. Na minha cabeça, um pensamento constante era: o que é que estás a fazer, Ana? Vais acabar na rua de novo? E aquele medo era real. A adrenalina pulsava, sim, mas o estômago estava apertado, a tremer. Será que ele não ia simplesmente rir-se de mim, contratar uns advogados e esmagar-me como um inseto? Eu não fazia a mínima ideia. Só sabia que aquilo parecia errado. No fundo da minha alma, algo me dizia que não podia ficar calada. Não depois de tudo. Enfim, voltando à história. O problema não é apenas a manutenção. Comecei, a minha voz projetando-se claramente agora. Não olhei para Pedro. Concentrei-me inteiramente em João. É a estratégia de hedging, de combustível. Virei para a parte de trás do relatório. Senhor Vaz alega um aumento de 40% no EBITDA, que é principalmente impulsionado por uma queda nos custos de combustível. Correto? Os preços do combustível caíram globalmente, Pedro interveio, tentando recuperar o controlo. Toda a gente sabe disso. Os preços globais caíram 12%, contei instantaneamente. O seu relatório mostra uma redução de 28% nos gastos com combustível. Isso é matematicamente impossível, a menos que tenha estacionado um terço da frota. Ou, levantei o olhar, fixando os meus olhos nos de Pedro, ou está a encaminhar as compras de combustível através de uma empresa de fachada para manter o custo fora dos livros principais, capitalizando-o como dívida numa subsidiária. O maxilar de Pedro apertou. Uma pequena veia na sua têmpora começou a latejar. Essa é uma acusação séria, João disse, a voz baixa. Tem a lista de subsidiárias? Perguntei. João tirou uma folha separada da sua pasta.
Examinei-a. Aqui, North Star Holdings, incorporada em Aveiro há 3 meses. Sem ativos, sem funcionários, mas detém uma linha de crédito de 20 milhões de euros garantida pela Logística Atlântica. Peguei numa caneta da mesa a Montblanc caríssima de Pedro e rabisquei uma equação na toalha. Se adicionar os pagamentos de juros da North Star de volta aos custos operacionais da Logística Atlântica e ajustar para o cronograma real de manutenção, circulei um número. A empresa não está a ter uma margem de lucro de 15%. Está a sangrar dinheiro a 6% ao mês. Não estão a fazer fusão com a Omni Raiz para expandir, Sr. Castro. Estão a fazer fusão para usar o seu capital para pagar os tubarões antes que todo o esquema colapse. João olhou para a toalha. A tinta escorria ligeiramente no tecido branco, manchando-o como uma ferida. Levantou o olhar para Pedro. O silêncio estendeu-se pesado e sufocante. Pedro, João disse suavemente, a North Star é a sua empresa? Pedro riu, mas soou úmido e nervoso. Isto é insano. Não vou ser interrogado por uma empregada de mesa descontente que se acha a Sherlock Holmes. Isto é uma estrutura financeira complexa. Ela não entende as nuances. Eu entendo que está a cozinhar os livros, eu cortei, e eu entendo por quê. As suas opções de ações vencem no próximo mês, não é? Pedro ficou pálido. Como é que sabe isso? Sussurrou. Registros públicos. Menti. Eu não sabia pelos registros públicos. Sabia porque me lembrava de Pedro Vaz de há 5 anos. Ele era o homem que tinha pressionado o meu chefe a assinar uma auditoria duvidosa lá na Dantas em Associados. Ele era a razão pela qual eu tinha questionado os números e a razão pela qual fui incriminada por vazar dados confidenciais. Ele não me reconheceu. Eu era apenas uma associada júnior, então, um rosto no fundo, mas eu lembrava-me dele. Estar a inflacionar a avaliação para atingir o seu gatilho de vesting. Continuei. Assina este acordo. As ações disparam, as suas opções amadurecem. Levantou 50 milhões e 6 meses depois, quando as contas de manutenção se tornam devidas e a dívida da North Star atinge a empresa, ela implora. João perde o seu investimento. Os trabalhadores perdem as suas pensões. Mas tu estás numa praia no Algarve. Pedro bateu com a mão na mesa, fazendo os talheres saltar. Chega! Segurança! Removam esta mulher! Os guardas deram um passo à frente, mas João levantou a mão. Senta-te, Pedro! João ladrou. Era a voz de um homem que possuía edifícios, não apenas alugava escritórios. João, não podes acreditar nisto, Pedro implorou. João tirou o telemóvel. Vou ligar para o meu CFO. Quero que ele investigue a North Star Holdings agora mesmo. Se estiver tudo limpo, Pedro, assino o acordo e dou-te um bônus de 10% pelo insulto. Mas se esta mulher tiver razão... Os olhos de João tornaram-se duros como aço. Se ela tiver razão, vou ligar para a PJ. Pedro olhou para o telemóvel na mão de João. Olhou para a porta. Olhou para mim. Por um segundo, pensei que ele ia fugir, mas Pedro Vaz era um narcisista. Não conseguia conceber perder para uma empregada de mesa. Ajeitou a gravata. Liga, Pedro disse, embora a sua voz não tivesse o seu tom estrondoso habitual. Liga, vais ver. João discou. Colocou o telefone em alto-falante. Jonathan, disse João ao telefone, preciso que verifiques uma entidade em Aveiro, a North Star Holdings. Verifique a propriedade com Pedro Vaz ou qualquer um dos seus associados conhecidos. Feito! A voz no telefone estalou. Dá-me 2 minutos. Os 2 minutos foram os mais longos da minha vida. O restaurante continuou a vibrar à nossa volta. Copos tilintavam. Pessoas riam. Mas na mesa 4 era um funeral. Eu observei Pedro. Estava a suar agora. Uma gota de transpiração escorria pela sua têmpora. Continuava a verificar o relógio como se esperasse que o tempo revertesse. Senhora Correia,
disse João discretamente enquanto esperávamos. Se eras analista sênior, por que estás a trabalhar aqui? Baixei o olhar para as minhas mãos. Encontrei um erro uma vez noutra empresa. Denunciei-o. Disseram-me que estava errada. Depois, plantaram provas no meu laptop, dizendo que eu estava a vender segredos corporativos. Fui absolvida das acusações criminais, mas a minha licença foi revogada. Nenhuma empresa me queria contratar. Precisava de pagar a renda. João observava-me, a sua expressão suavizando. Informadores raramente recebem desfiles. Geralmente são despedidos. Não o fiz por um desfile, disse. Apenas odeio matemática mal feita. O telefone zumbiu. João. A voz no alto-falante era tensa. Estou aqui, Jonathan. O que encontraste? Está uma confusão, João. A North Star é tecnicamente propriedade de um fundo fiduciário, mas o beneficiário é um PJVES. E, João, há uma transferência bancária sinalizada esta manhã. 5 milhões de euros movidos da conta operacional da Logística Atlântica para a North Star. E depois, imediatamente, para uma conta offshore nas Ilhas Caimão. João desligou o telefone. Olhou para Pedro Vaz com um olhar de puro nojo. As Ilhas Caimão? João perguntou. A sério? Que clichê, Pedro. Pedro levantou-se. A arrogância tinha desaparecido, substituída pelo pânico encurralado de um rato. É um mal-entendido. É uma taxa de retenção para expansão internacional. Posso explicar? Podes explicar isso à PJ? Disse João. Pedro olhou à sua volta. As saídas estavam bloqueadas pelos seguranças que agora o olhavam com desconfiança. Olhou para mim. Tu, rosnou, arruinaste tudo. Eu só reabasteci a água, disse calmamente. Arruinaste-te a ti mesmo. E então o caos realmente começou. A sala de obsidiana, geralmente um santuário de sussurros abafados e cristais a tilintar, tinha se transformado numa arena. O ar estava pesado, com o cheiro a colônia cara e a medo. Especificamente, o medo de Pedro Vaz. Não pode fazer isto, João. Pedro balbuciou, recuando da mesa. O seu calcanhar prendeu-se na beira do tapete felpudo e ele tropeçou, agarrando-se à parte de trás de uma cadeira de veludo. Sou um pilar desta comunidade. Faço parte da direção do museu. Não pode simplesmente deter-me. Não estou a detê-lo, Pedro. João Castro disse, a sua voz terrivelmente calma. Deu um gole no vinho que eu tinha servido, o vinho que Pedro tinha pago. Estou apenas a pedir que fique para a sobremesa e para a polícia. Polícia! Jorge Mendes, o gerente, guinchou. Ele olhava entre o investidor bilionário, o CEO furioso e a sua empregada de mesa, parecendo que o seu cérebro estava em curto-circuito. Senhor Castro, certamente podemos resolver isto discretamente. Temos uma sala privada nas traseiras. Não queremos uma cena. A cena já aconteceu, Jorge, disse. Permaneci sentada, a minha postura perfeita, as mãos dobradas sobre o guardanapo condenatório. O crime aconteceu no momento em que o Sr. Vaz entrou aqui com a intenção de defraudar um investidor em 200 milhões de euros. Os olhos de Pedro dispararam para o guardanapo. Era a única prova física da sua confissão em relação à subsidiária. Num momento de loucura desesperada, ele avançou. Foi um movimento desajeitado e frenético. Atirou-se sobre a mesa, a mão a tentar agarrar o pano. Dá-me isso! Ele gritou. Eu não me mexi. Simplesmente deslizei o guardanapo para a esquerda. Pedro colidiu com a mesa, fazendo o prato de sliders de wagyu voar. Carne e azeite de trufas salpicaram o seu fato de seda italiana. O pesado jarro de água de cristal tombou, encharcando a toalha de mesa e a camisa de Pedro em água gelada. Ele ficou ali por um segundo, ofegante, parecendo ridículo. Um titã da indústria molhado e gorduroso, estendido sobre uma mesa de jantar. Isso foi indigno,
João observou, limpando uma mancha de molho do punho. 2 seguranças finalmente agiram, agarrando Pedro pelos braços e levantando-o. Tirem as mãos de mim. Pedro rugiu, sacudindo-os, embora não se movesse muito. Sabem quem eu sou? Eu vou comprar a empresa de segurança e despedir-vos aos 2. Senhor Vaz, uma nova voz cortou o ruído. Parado à entrada da sala de jantar, não estava a polícia. Ainda não. Era algo pior para um homem como Pedro. Era a equipa de segurança pessoal de João Castro, seguida de perto por 2 agentes da PJ uniformizados que patrulhavam a zona. João levantou-se. Agentes, obrigado por virem tão rapidamente. Gostaria de apresentar uma queixa por tentativa de fraude e falsificação de valores mobiliários. E acredito que, se verificarem os bolsos deste homem, encontrarão um telemóvel com provas de uma transferência bancária ilegal para as Ilhas Caimão. Pedro ficou inerte. A luta esvaiu-se dele à medida que a realidade da situação se instalava. As luzes vermelhas e azuis intermitentes das patrulhas lá fora refletiam agora nas janelas do restaurante, pintando a sala com um strobe de cores de emergência. Enquanto os agentes algemavam Pedro Vaz, as suas mãos puxadas rudemente para trás, o metal fechando com um som de finalidade, ele virou a cabeça para me olhar uma última vez. Os seus olhos já não tinham medo. Eram frios, mortos e cheios de uma promessa. Achas que ganhaste? Pedro sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. És uma empregada de mesa. Não és nada. Tenho advogados que custam mais do que a tua vida. Vou enterrar-te. Tirem-no daqui. João acenou com a mão. Enquanto Pedro era arrastado, gritando obscenidades, o restaurante caiu num silêncio atordoado. Todos os clientes, todos os empregados, todos os auxiliares olhavam para a mesa 4. João Castro virou-se para mim. Olhou para o caos na mesa, a água derramada, a comida arruinada, os documentos manchados. Bem, João disse, soltando um longo suspiro. Este não foi certamente o jantar que esperava. Lamento a confusão, senhor. Disse automaticamente o meu treino de empregada de mesa a entrar em ação. Estendi a mão para um pano para limpar o derramamento. Deixa estar, João ordenou suavemente. Já não vai servir mais esta noite, senhora Correia. Ele tirou um cartão de visita do bolso do casaco. Era um cartão preto pesado, com relevo dourado. Preciso de ir à esquadra prestar declarações. Os meus advogados entrarão em contato com a PJ pela manhã. Suspeito que será necessária como testemunha. Compreendo, disse pegando no cartão. Salvou-me muito dinheiro esta noite, Ana. Disse João, os olhos a procurarem o meu rosto. Eu pago as minhas dívidas. Liga-me amanhã. Virou-se e saiu, a sua comitiva a segui-lo como uma onda protetora. Fiquei sozinha à mesa arruinada. A adrenalina estava a desaparecer, deixando os meus joelhos a tremer. Senti uma onda súbita de exaustão. Acabava de derrubar um CEO. Tinha feito a coisa certa. Virei-me para Jorge Mendes. O gerente estava parado na estação de serviço, o rosto uma máscara de fúria. Não me olhava com gratidão. Olhava para mim com a raiva de um burocrata mesquinho cuja rotina tinha sido perturbada. Jorge, comecei. Posso ajudar a limpar isto e sair? Desaparece, Jorge sibilou. Pisquei os olhos. Perdão? Ouviste-me? Jorge aproximou-se, a sua voz a tremer. Causaste uma cena, insultaste um convidado VIP, humilhaste este estabelecimento. Sabes quanto dinheiro Pedro Vaz gasta aqui por ano? Sabes quem são os amigos dele? Ele é um criminoso, Jorge. Estava a roubar. Isso não é problema teu, Jorge gritou, fazendo com que as cabeças se voltassem novamente. O nosso trabalho é servir, não julgar. Violaste a privacidade de um convidado. Leste os seus documentos. Tu és um problema. Fiz a coisa certa, disse a minha voz dura. Estás despedida, Jorge cuspiu. Limpa o teu cacifo.
Se não saíres das instalações em 10 minutos, ligo para a polícia para te removerem por invasão. Olhei para ele. Olhei para o restaurante onde tinha trabalhado por 6 meses, a sofrer abusos, a engolir o meu orgulho, a esconder o meu brilhantismo sob um avental de poliéster. Desatei o avental da minha cintura. Dobrei-o cuidadosamente, apesar do tremor nas minhas mãos. Coloquei-o na mesa, mesmo ao lado da mancha que Pedro Vaz tinha feito. Tens razão, Jorge, disse baixinho. Eu não pertenço a este lugar. Saí pela porta das traseiras para o ar fresco da noite no beco. Estava desempregada. Tinha 400 euros na minha conta bancária. Acabava de fazer um inimigo poderoso. Mas pela primeira vez em 5 anos, caminhei de cabeça erguida. 3 dias depois, sentada no chão do meu minúsculo loft no Porto, rodeada pelos restos da minha vida passada. O apartamento não tinha nada a ver com a sala de obsidiana. O radiador rangia, a janela dava para uma parede de tijolos e o tapete cheirava aos fracassos dos inquilinos anteriores. O meu laptop estava aberto na minha frente. O ecrã brilhava com a página inicial do Financial Chronicle. Gigante da logística assaltado. CEO Pedro Vaz preso em esquema de fraude de 200 milhões de euros. O artigo detalhava a operação na logística atlântica. A PJ tinha congelado os ativos. As ações tinham caído 60% nas negociações pré-market. Foi o maior escândalo financeiro do ano. E enterrada no terceiro parágrafo estava uma linha que me revolveu o estômago. Fontes dizem que a fraude foi exposta durante um jantar privado por um membro do pessoal de serviço, levantando questões sobre a competência da equipa de auditoria interna da logística atlântica. Eu não era nomeada, mas a internet era uma mente coletiva. No Twitter e no Reddit, as pessoas já estavam à caça da empregada de mesa informante. Fechei o laptop. Precisava de um emprego. Tinha enviado candidaturas para 3 agências de trabalho temporário no dia anterior. Mas com a minha licença de auditoria ainda revogada do antigo escândalo, estava presa a candidaturas para funções administrativas ou retalho. O meu telefone vibrou. Número desconhecido. Hesitei, depois atendi. Olá, senhora Correia. A voz era suave, eficiente e feminina. Por favor, aguarde por João Castro. Antes que eu pudesse responder, a linha clicou e a voz de João surgiu. Ana, espero não estar a incomodá-la. Senhor Castro, disse, sentando-me mais direita no chão. Não, de modo algum. Liguei para o restaurante para obter os seus contatos. O Jorge disse-me que a tinha despedido. Isso é verdade? É, disse. Ele disse que violei a privacidade do cliente. Aquele homem é um idiota, João resmungou, mas a perda dele é o meu ganho. Já viu as notícias? Sim, vi. Pedro Vaz pagou a fiança há 1 hora, João disse. O tom da sua voz caiu alguns graus. 5 milhões de euros. Ele está livre. Um arrepio frio percorreu a minha espinha. Pensei, com o risco de fuga. Ele tem bons advogados. Entregou o passaporte. Mas um homem como aquele tem contactos. Olha, Ana, não estou a ligar apenas para lhe dar uma atualização de notícias. Estou a ligar porque tenho um problema. E acho que tu és a solução. Que tipo de problema? A logística atlântica é uma confusão. O Conselho de Administração suspendeu o Pedro, obviamente, mas eles estão em pânico. Não sabem quão profunda é a podridão. Precisam de um auditor externo interino para entrar, limpar os livros e encontrar cada cêntimo que o Pedro roubou antes que os acionistas os processem até a aniquilação. Ok, disse lentamente. Deviam contratar uma das Big Four. Deviam contratar a Dantas e Associados ou a PwC. Eles tentaram, disse João. Mas a equipa do Pedro fez um bom trabalho a esconder os corpos. As grandes empresas estão a enviar equipas júnior que apenas marcam caixas. Eu preciso de alguém que saiba procurar as coisas que não estão lá. Preciso de alguém que consiga detetar um hedging de combustível em falta com um olhar para um copo de água.
O meu coração começou a bater forte contra as costelas. Senhor Castro, eu não tenho licença. Foi revogada. Não posso assinar uma auditoria. Não preciso que a assine, disse João. Estou a comprar uma participação maioritária na logística atlântica enquanto as ações estão no fundo. Vou nomear um novo CFO interino. Eu. E estou a contratá-la como minha consultora forense pessoal. Reporta a mim. Contorna a questão da licença, porque não é a auditora oficial. És os meus olhos e ouvidos. Fiquei em silêncio. Era uma tábua de salvação. Era um caminho de volta para o mundo que eu amava. A remuneração é de 10.000 euros por mês, João acrescentou. Mais um bônus se recuperarmos os ativos. 10.000 euros. Isso pagaria a minha renda por um ano. Pagaria por um advogado para lutar para reaver a minha licença. Sim, suspirei. Sim, aceito. Bom, um carro irá buscá-la daqui a 1 hora. Vamos para a sede da logística atlântica. Vista um fato. Não tem um fato, admiti, olhando para o meu armário cheio de pretos de empregada de mesa e calças de ganga gastas. João fez uma pausa. Então vista o que a faça sentir que é dona do lugar, porque quando terminarmos, será praticamente isso. 2 horas depois, entrei no lobby de vidro e aço da logística atlântica. Usava as minhas melhores calças pretas e uma camisa branca impecável que tinha passado a ferro 3 vezes. Usava um blazer que tinha comprado num mercado de segunda mão, mas que eu mesma tinha ajustado, por isso vestia-o como uma armadura. João esperava por mim junto aos elevadores. Ele sorriu quando me viu. "Pronta para a guerra?" perguntou. "Pronta", disse. Subimos no elevador até ao 45º andar, o piso da direção. As portas abriram-se para o caos. Advogados corriam de um lado para o outro com caixas. Pessoas gritavam ao telefone. Mas quando saí, o barulho pareceu abafar. Vi rostos que reconhecia das notícias da indústria, homens e mulheres que tinham desprezado pessoas como eu. Caminhávamos em direção ao gabinete do CEO, o gabinete de Pedro, mas à frente da porta estava um homem. Era alto, com uma cicatriz a atravessar a sobrancelha. Usava um fato apertado nos ombros. Bloqueou o nosso caminho. "Senhor Castro", disse o homem, "o Sr. Vaz ainda não retirou os seus pertences pessoais. Não pode entrar." "O Sr. Vaz está suspenso", João disse, dando um passo em frente. "E este gabinete é agora uma cena de crime, tanto quanto me diz respeito. Afasta-te." O homem não se moveu. Olhou para mim. "Deve ser a empregada de mesa", zombou. Olhei-o nos olhos. "E tu deves ser o encargo na folha de pagamentos." O homem piscou os olhos confuso. Vi os ficheiros de pessoal nos dados preliminares. Blefei. Não os tinha visto, mas conhecia o tipo. Proteção executiva está listada sob honorários de consultoria para evitar encargos fiscais sobre benefícios. Se não se afastar, vou recomendar ao Sr. Castro que audite a sua conformidade fiscal pessoal em relação ao carro da empresa que está a conduzir. A confiança do homem vacilou. Olhou para João, que sorria como um tubarão. Ele afastou-se. "O que é que vocês teriam feito naquela altura? Arriscar tanto, dizer aquelas palavras, quase sem ter onde cair morta." João abriu as portas. O escritório era enorme, com uma vista panorâmica sobre a cidade, mas cheirava a fumo estagnado e a pânico. Caminhei até a secretária maciça de mogno. Passei a mão sobre a superfície de couro. Este era o lugar onde Pedro Vaz tinha decidido arruinar a minha vida 5 anos antes. Este era o lugar onde ele tinha decidido arruinar a empresa. "Por onde começamos?" João perguntou, fechando a porta. Sentei-me na cadeira de Pedro. Era demasiado grande para mim, mas não me importava. Girei-a para encarar o computador. "Começamos pelos e-mails", disse. "Mas não os de trabalho. Os rascunhos." "Rascunhos? Pessoas como Pedro são paranoicas", expliquei. Os meus dedos voando pelo teclado. "Escrevem coisas que não enviam."
Guardam ficheiros de seguro. Se estou certa, ele tem uma pasta escondida na unidade local, não no servidor na PAG. Cloud. Cliquei pelos diretórios. Era um palpite baseado em como ele tinha escondido os custos de combustível. Ele era arrogante, mas era um acumulador de informação. Encontrei uma pasta rotulada System 32 Old. Parecia um ficheiro de sistema. Abria, não eram ficheiros de sistema, eram PDFs. Centenas deles. Abri um. Os meus olhos arregalaram-se. João, disse a minha voz a tremer ligeiramente. Isto não é só sobre a logística atlântica. O que é? João contornou a secretária. São registros de subornos, sussurrei. Funcionários da autoridade portuária, líderes sindicais, membros da Câmara Municipal. Pedro não estava apenas a falsificar os livros de manutenção. Ele estava a gerir uma rede massiva de corrupção para contornar inspeções aduaneiras. João olhou para o ecrã. Meu Deus, isto é território da Polícia Judiciária. É prisão federal por 20 anos. Nós o pegamos, disse. Nós realmente o pegamos. Os 48 horas seguintes foram um borrão de cafeína, discos rígidos, encriptados e paranoia. Eu e o João não saímos da sede da logística atlântica. Transformamos o Executive Suite numa fortaleza. O João tinha chamado segurança privada, ex-operacionais das forças especiais, que agora guardavam os elevadores e as escadas. Eu mal tinha dormido. Estava profundamente na reconstrução forense do livro de subornos. Não era apenas uma lista. Era uma teia de aranha que ligava Pedro Vaz a projetos de infraestruturas da cidade, sindicatos de transportes e, de forma aterrorizante, a membros da magistratura. Juiz Ramalho, murmurei, destacando um nome na folha de cálculo. 10.000 euros por mês por consultoria. Esse é o juiz que presidiu a minha audição de licença. O João, desgrenhado numa camisa amarrotada, andava de um lado para o outro na sala. Temos de ir à polícia judiciária, Ana, mas precisamos de um contacto em quem possamos confiar. Se entregarmos isto ao departamento local e um destes nomes estiver na folha de pagamentos deles, vamos ao Ministério Público, disse, diretamente à divisão de fraude em Lisboa. Eles estão fora do ecossistema local. De repente, as luzes no edifício piscaram. Depois apagaram-se completamente. O zumbido dos servidores morreu. Os fechos eletrônicos das portas abriram-se quando os fail-safes foram ativados. Corte de energia! Um dos seguranças gritou, irrompendo no escritório, o feixe da sua lanterna a cortar a escuridão. A rede principal está embaixo. Os geradores não estão a ligar. Alguém sabotou os backups. Agarrei a pen do computador. Estão a vir pelos dados. Precisamos de nos mover, João disse, agarrando o seu casaco. O heliporto no telhado. O meu piloto está em stand-by. Os elevadores estão mortos, disse o guarda. Temos de usar as escadas. 40 andares. Movemo-nos para a escadaria, o feixe das lanternas a saltitar nas paredes de betão. Estava silencioso, exceto pela nossa respiração e pelas botas pesadas da equipa de segurança. No 20º andar, a porta abriu-se. 3 homens estavam ali. Não usavam uniformes de segurança. Usavam equipamento tático, mas sem distintivos. Seguravam bastões e tasers. Entreguem a drive, disse o líder, a sua voz abafada por uma balaclava. Vão, João gritou, empurrando-me para o próximo lance de escadas. A equipa de segurança entrou em ação. O som de gritos e o estalido de tasers ecoaram na escadaria. Não olhei para trás. Corri. Consegui ouvir passos a bater atrás de mim, passos mais leves, mais rápidos do que os dos guardas. Saí para o patamar do 10º andar e corri para o corredor. Era um labirinto de cubículos. Agachei-me debaixo de uma secretária enquanto a porta da escadaria se abria com um estrondo. Sai daí, Ana! Uma voz chamou. Não era a equipa tática.
Era Pedro Vaz. Ele estava ali no edifício. Não podes fugir para sempre. Pedro troçava, os seus passos a ranger no tapete. Tu és apenas uma empregada de mesa. Não sabes jogar este jogo. Dá-me a drive e sais. Ficas com ela e nunca mais deixas este andar. Apertei a drive. Olhei à minha volta. Estava no departamento de contabilidade. Conhecia este layout, não fisicamente, mas filosoficamente. Cada departamento de contabilidade tinha uma sala de servidores para backups locais. Rastejei para a parte de trás. A porta da sala de servidores estava à frente. Tinha um teclado, mas a energia estava cortada. O fecho magnético devia estar desativado. Cheguei à porta e puxei. Abriu-se. Deslizei para dentro e tranquei-a manualmente por dentro. Estava completamente escuro, quente e a zumbir com o calor residual das máquinas. Sei que estás aí dentro, Ana! Pedro gritou, batendo na porta. Abre! Mexi-me no escuro. Encontrei o sistema de supressão de incêndios de emergência. Era um sistema de gás Halon, projetado para sugar o oxigênio da sala e matar incêndios elétricos. Mas não estava interessada no gás. Estava interessada no alarme que o ativava. Era um sistema com fios, separado da rede principal. Puxei a alavanca manual. Clang, clang, clang. O alarme de incêndio gritou, um guincho mecânico ensurdecedor no pequeno espaço. Mas mais importante, acionou os estroboscópios de emergência no exterior do edifício e enviou um sinal forte para os bombeiros. Sua louca! Pedro gritou do outro lado. Vai sufocar aí dentro. O Halon tem um atraso de 30 segundos. Gritei de volta pela porta. Mas os bombeiros estão há 3 minutos e trazem a polícia. Consegui ouvir Pedro a praguejar. Ele estava a calcular as probabilidades. Se os bombeiros viessem, iriam invadir o edifício. Ele não podia explicar porque estava a perseguir uma mulher no escuro com uma equipa tática. Isto não acabou, Pedro gritou. Ouviu-o a fugir. Sentei-me no escuro, apertando a drive, contando os segundos. O assobio do gás começou. Prendi a respiração, enrolei o blazer à volta do rosto e rezei. 2 minutos depois, a porta foi arrombada por um machado de bombeiro. A luz inundou a sala. Um bombeiro em equipamento completo agarrou-me e puxou-me para fora. Temos um civil, gritou para o seu rádio. Enquanto me arrastavam para o corredor ofegante, vi João Castro a vir pelo corredor, ladeado por agentes da PJ e agentes federais. Ela tem a drive! João gritou, apontando para mim. Um agente da PJ deu um passo em frente. Senhora Correia, nós assumimos daqui. Tombei contra a parede, escorregando até atingir o chão. Levantei a pequena drive USB prateada. Item de linha 402, sibilei. Um sorriso cansado a espalhar-se pelo meu rosto. Está tudo lá. Eu estava na sala de estar, a servir uma rodada de cafés, enquanto o João e o meu chefe, o Sr. Pereira, se debruçavam sobre os gráficos financeiros. Foi numa terça-feira, acho que sim. A verdade é que as datas de trabalho se confundiam um bocado naquela altura. Era sempre o mesmo frenesim. O Sr. Pereira, o meu antigo chefe na Dantas e Associados, tinha sempre sido um homem pragmático, com um sorriso fácil, mas que não gostava de se meter em confusões. Mas naquele dia, quando o João Castro, com a sua reputação impecável, começou a desmontar as alegações do Pedro Vaz, eu vi o seu olhar mudar. Senhor Pereira, João disse apontando para o relatório com o canto do dedo. Os rácios de manutenção da frota do Pedro são risíveis, mesmo para um leigo. Os dados da Ana estavam corretos, completamente corretos. O senhor Pereira, que tinha sido o primeiro a levantar a mão para me silenciar, para me dizer que o nosso trabalho é manter a paz, não investigar demais, agora olhava para a folha de cálculo com uma intensidade quase dolorosa. Viu-a limpar a garganta. Bem, Arthur. Perdão.
Senhor Castro, sempre defendi a diligência. A Ana sempre foi uma profissional zelosa. Era um momento estranho, a ver o meu antigo mentor a tentar reescrever a própria história, a fingir que me tinha apoiado. Lembrei-me do meu desespero, de como ele me tinha empurrado para a saída, em vez de me defender, com medo da mancha que Pedro Vaz representava. Não podia culpá-lo totalmente. Na altura, eu era uma associada júnior e Pedro era um titã. Mas a amargura daquele momento, a forma como ele contorcia a verdade para se alinhar com o vencedor, ainda me beliscava o coração. João notou o meu olhar e deu-me um piscar de olhos subtil. Zelosa e corajosa, acrescentou ele, fixando o olhar em Pereira. Pereira apenas assentiu, as suas bochechas um pouco mais coradas. Não era preciso dizer mais nada. Ambos sabíamos o que tinha acontecido e o que estava a acontecer, e que a verdade, afinal, encontrava sempre o seu caminho. 6 meses depois, o tribunal estava cheio. Era a audiência de sentença de Pedro Vaz. O caso da empregada de mesa denunciante dominara o ciclo de notícias durante meio ano. As provas na Drive tinham sido irrefutáveis. Tinha derrubado Pedro, 3 membros da Câmara Municipal, um líder sindical e o juiz Ramalho. Sentei-me na última fila. Usava um fato azul marinho feito à medida. Eu não parecia uma empregada de mesa, ou não parecia uma vítima. Pedro Vaz, o novo juiz, leu da bancada. Por acusações de falsificação de valores mobiliários, extorsão e conspiração, é condenado a 25 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. O martelo bateu. Foi o som mais doce que eu alguma vez ouvi, melhor do que o tilintar do cristal, melhor do que o silêncio de um requintado salão de jantar. Pedro virou-se enquanto os guardas o levavam. Ele varreu a multidão. Os seus olhos encontraram os meus. Ele não zombou, não ameaçou. Apenas parecia destruído. Era um homem que tinha subestimado a variável na sua equação. Ele desviou o olhar, derrotado. Levantei-me e saí do tribunal. As escadas estavam cheias de repórteres. Senhora Correia! Senhora Correia! O que vai fazer agora? Vai voltar a auditar? É verdade que está a escrever um livro? Parei no fundo das escadas. Um carro preto parou. A janela traseira abriu. João Castro estava lá dentro. Entra, parceira! João sorriu. Eu entrei. O carro afastou-se, deixando o caos para trás. Viste a cara dele? João perguntou. Vi, disse. Valia a pena. Por falar em valer a pena, João entregou-me uma pasta. A direção da Logística Atlântica, o que resta dela, votou esta manhã. Querem uma nova imagem, uma lousa limpa, e precisam de um diretor financeiro em quem o público confie, alguém com integridade, alguém que consiga detectar uma mentira a 1 quilômetro de distância. Abri a pasta. Era um contrato de trabalho. O título lia Diretora Financeira. O salário tinha mais zeros do que eu alguma vez vira. Ainda não tenho a minha licença de volta, disse levantando o olhar. O Ministério Público restabeleceu-a esta manhã, disse João, com acomodação para serviço público. És legal, Ana? Olhei pela janela. Estávamos a passar pela sala de obsidiana. Ainda estava lá, exclusiva e cara. Vi um empregado de mesa parado lá fora, a fumar, a parecer cansado, o avental manchado. Lembrei-me da sensação de invisibilidade, da sensação de ser apenas mobília. Aceito o trabalho, disse, com uma condição. Diz. Começamos um programa de bolsas de estudo para trabalhadores da indústria de serviços que queiram entrar no mundo das finanças. Quero encontrar a próxima pessoa invisível antes que ela tenha de gritar para ser ouvida. João sorriu. Feito. Recostei-me no banco de couro. Já não estava no meu lugar. Eu tinha construído uma estrada totalmente nova. E é assim que Ana Correia passou de servir água a examinar os livros de uma empresa da Fortune 500. Ela provou que a inteligência não é definida pelo teu uniforme
E o poder não é definido pela tua conta bancária. Pedro Vaz disse-lhe para ficar no seu lugar, mas esqueceu a regra mais importante dos negócios. Nunca subestimes a pessoa que limpa a tua confusão. Eles sabem exatamente o que atiraste fora. E hoje? Nenhuma ideia, honestamente. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, quando o cansaço aperta e as sombras daquele telefonema do Pedro ainda teimam em assombrar, penso que talvez tenha sido um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é unânime, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por agora, isso é o que importa.